Boa noite a todos e que a doce e serena paz do Mestre Jesus possa envolver a todos nós aqui, encarnados e desencarnados. E parabenizar, né, todos aqueles que se disponibilizaram para estar aqui hoje, né, quando é uma noite de festa, mas a nossa festa aqui é bem melhor. Tá? Então vamos pedir à nossa irmã Márcia que faça a leitura preparatória do ambiente. Boa noite, meus irmãos. A leitura, o dinheiro. O dinheiro constitui pesada responsabilidade para o seu possuidor. Não compra a felicidade e muitas vezes torna-se responsável por inúmeras desditas. Mas a sua ausência quase sempre se faz fator de desequilíbrio e miséria de multidões. O dinheiro em si não é bom nem mal. Sua aplicação é que o torna agente do progresso ou causa de inomináveis desgraças. Sua correta aplicação impõe responsabilidade e discernimento. Usa-o sem escravizar-te. Domina-o antes que te domine. Cuida de não submeter tua vida, teus conceitos, tuas considerações e amizades ao seu condicionamento. Multiplica-o a benefício geral, sem a avareza que alucina ou a ambição que desatina. Mas não te desesperes se ele escasseia. O dinheiro é meio e não meta. Pauta os desejos pessoais nos limites transitórios da experiência educativa por que vos passas. Essencial é ter paz com ou sem dinheiro. Esse trecho é de Joana de Ângeles, médium Divaldo Franco, do livro Leis Morais da Vida. Veja só que página belíssima, né? O dinheiro é um caso sério, é muito bom, né? Mas é como ele diz, essencial é ter paz, com ou sem dinheiro. Ele diz uma outra coisa aqui que também achei muito interessante. Cuida de não submeter tua vida, teus conceitos, tuas considerações e amizades ao seu condicionamento, né? Porque tem gente que faz isso. Então vamos reler e colocar em prática, né? Que essa é a nossa meta maior dentro da casa espírita. Então vamos pedir a Mabel que faça a prece inicial. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração que está sendo preparada desde cedo para receber todos nós. Te pedimos, ó Mestre, que nos ampare, nos abençoe na noite de hoje. Mas queremos agradecer, Senhor, por tudo que tem nos dado, pela vida, pela família, pelo trabalho, por tudo, Senhor, até mesmo pelos problemas que muitas vezes são necessários para o nosso adiantamento. Que possamos ter a capacidade e a coragem de sentir isso, colocar em prática a resignação e a paciência. Que nessa noite de hoje, todos os ensinamentos que for dado pelo nosso irmão Gilvon, que possamos colocar em prática no nosso dia a dia, para nos melhorar a cada dia. Que Maria Santíssima, nossa Mãe Maior, continue a velar por todos nós, não só hoje, mas na certeza de sempre. Que assim seja. Então hoje, né, temos o Gilvon aqui para nos presentear com o título Saúde e Espiritualidade. Então vamos abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso coração, para que possamos absorver tudo, né? E que Jesus lhe abençoe, meu irmão. Queridos amigos, companheiros do Ideal Espírita, nessa casa que nos acolhe desde os 18 anos de idade. Por favor, não façam contas.
Isso geraria um constrangimento geral e desnecessário. No Espiritismo, todos sabemos, não há o sacerdócio. Falamos dentro e limitados, portanto, a nossa condição de entendimento. Bartimeu, o filho de Timeu, um dos poucos identificados no Evangelho, sugerindo que aquele que seria curado por Jesus naquela tarde especial era alguém filho de um homem importante. Por aquela época, Jericó e Jerusalém distavam por cerca de 6 quilômetros. Jericó é uma cidade pré-histórica. E Bartimeu havia ganho o direito à mendicância, porque aos 12 anos de idade fora acometido por uma cegueira. Na sociedade judia, aqueles que tinham deficiências de ordem física, doenças terminais ou contagiosas graves, eram excluídos da sociedade e seu nome era riscado do livro dos vivos. Desde os 12 anos, Bartimeu se habituara à mendicância. Mas naquela tarde, havia uma especial movimentação, um burburinho. Pessoas comentavam que Yeshua, um nome extremamente comum entre os judeus à época de Jesus, procurar por Yeshua era o equivalente a procurar por José e Maria no nosso Nordeste. Um certo Messias, que também eram tantos, chamado Yeshua, iria passar por aquela estrada. Bartimeu ansiava no fundo do coração a mudança na sua situação de saúde. Entre os judeus existia a clara noção de que quando o indivíduo peca, adoece. E de que todo o processo saúde e doença era fruto de um desequilíbrio chamado pecado. Pecado, ou haram, na palavra do teólogo francês Jean-Yves Loupré, e eu vou repetir porque me deu um trabalho danado decorar o nome dele. Jean-Yves Loupré dizia que haram corresponde também ao nome dado a mó de um moinho. Essa mó era tão pesada que se precisava atrelar animais a ela. Se depositava o trigo e quando os animais esmagavam, às vezes a mó desequilibrava e travava. E como ela era muito pesada, para que você retirasse havia um transtorno muito grande, sem quebrá-la. E pior, depois era para colocá-la novamente no eixo. O eixo, o equilíbrio da mó, chamava-se haram. Então, quando se falava em pecado, se compreendia diversamente do que pensamos hoje. Se compreendia que alguém estava em desequilíbrio. Assim, Bartimeu ansiava desde os 12 anos de idade a ter a cura. E algo lhe dizia no íntimo, porque as grandes mudanças da nossa vida são sempre precedidas de momentos de crise, de momentos de incerteza e de insegurança. Ele já vinha nesse estado de perturbação há algum tempo. E naquela tarde, uma intuição lhe bateu de que não custaria nada pedir àquele Messias Yeshua a bênção da cura. Ele aguarda até que o burburinho aumenta. Era uma estrada importante, larga, e parte dela com pedras. Naquele instante, quando a multidão se adensa e o burburinho aumenta, ele soube que Yeshua se aproximava. Então, brada,
Yeshua, Filho de Deus, ajuda-me. Yeshua, salva-me. E bradou com tanta força que algumas pessoas que passavam mandaram com que ele se calasse, chegando mesmo um discípulo a pedir que ele silenciasse. Quando ele ouviu o pedido para se calar, teve certeza de que Jesus estava escutando. E aí que ele gritou mesmo, com mais força ainda: Yeshua, Filho de Deus, ajuda-me. Até que uma voz ecoa na multidão: venha até mim. Inferência nossa. Os pensamentos que pairam na mente de Bartimeu, mendigo, desde os 12 anos de idade. Que espécie de homem ordena que um cego vá até ele em meio a uma multidão? Será que não se apieda? Narra o evangelista que Bartimeu naquele instante abandona a sua capa. Há um sentido metafórico possível para o termo. A capa da mendicância, muitos de nós a vestimos. Todas as vezes em nossa vida que bradamos a Deus: Senhor, me ajuda. A minha tarefa é tão árdua. Eu tenho tantas dificuldades. Essas pessoas que o Senhor colocou em minha vida são um desafio. Essa profissão que eu tenho é um verdadeiro inferno. Esse centro espírita em que eu milito, meu Deus do céu, é tanta rivalidade. Claro que isso não existe na vida real, é só um exemplo. Quantas dificuldades eu tenho. Quantas pessoas difíceis no meu caminho. É como quando a gente se faz de coitadinho. Quando nós fingimos para manipular a boa vontade alheia. Claro que é um fenômeno muito raro. Dificilmente nós reclamamos. Mas imagine que isso aconteça. Imagine que eu tenha o hábito da mendicância espiritual. E eu peço tanto, mas peço tanto que é possível que quando eu chego às portas do centro espírita, os espíritos que nos sustentam no trabalho olhem e digam: meu Deus, lá vem aquele pidão. E ele cruza a porta na condição de mendigo. O mendigo é aquele que não pode fazer nada. Ele pede que alguém faça algo por ele. E Jesus ordena: venha até mim. Talvez de forma análoga, quando nós tentamos manipular os espíritos, quando nós tentamos nos fingir de vítima, talvez não adiante. Talvez os espíritos reconheçam em nós a necessidade de abandonar a capa. A capa da aparência que nós usamos por tanto tempo, que por vezes acreditamos que elas somos nós. E que somos de fato impotentes e incapazes perante a vida. Bartimeu estava diante de alguém que não podia manipular. Estava diante de forças que ele desconhecia profundamente. E diante da incapacidade de que os velhos hábitos e costumes lograssem sucesso, ele se vê coagido a abandonar a velha postura e assumir uma postura nova. E diz o evangelista que ele abandona a capa e vai a Jesus tal qual é. Porque não adianta fingir.
Eu conheço gente que quando vem para a casa espírita se transforma em alguém tão doce, mas tão doce, que se sentar um diabético junto morre na mesma hora, fulminado. E quando sai, porta fora, volta ao normal de sempre. Volta à mesma condição. Não se sinta mal. O seu estado natural é aqui dentro. Lá fora que é a exceção. Mas quando você está em um ambiente fora das ameaças, você se sente bem para revelar-se tal qual é. De forma análoga, Bartimeu desiste e segue tal qual é. Chega a Jesus para encontrá-lo e ouvir uma pergunta desconcertante. Jesus lhe olha e diz: que queres que eu te faça? A pergunta em si não faz o menor sentido. Eu sou um cego, mendigo, brado por ajuda, caminho com dificuldade em meio à multidão, e o Senhor não sabe? Ele sabe, nós não. Pode-se fazer uma prece para pedir, louvar ou agradecer. Pedir, nós fazemos bem. Louvar é mais raro. Agradecer, quando tudo dá certo, segundo os nossos padrões, nós agradecemos. Mas se pensarmos na profundidade, nada disso faz sentido. Por que eu pedirei a Deus se Ele sabe o que é melhor para mim? Se Ele sabe que de fato eu preciso ou não preciso? Porque eu agradeço se Deus não busca reconhecimento, nem jamais buscará? Porque eu louvo se o louvor não lhe aumentará em nada o que Ele é? Sob esse aspecto não faz o menor sentido. A não ser que, em contato com a prece, o indivíduo peça, agradeça ou louve coisas dentro dele que ele mesmo ignorava. E nesse sentido, o momento de prece é um momento de reflexão, onde nós vamos conjurar os elementos desconhecidos dentro de nós, as razões profundas da alma, em que vamos nos ver pedindo o que não planejamos pedir. Louvar ou agradecer aquilo que não é um cálculo, mas que nasce da profundeza da alma, sem sentido ou lógica aparente, porque sentimento é sentimento. Não tem que ter lógica, nem tem que ter sentido. Jesus, com a pergunta transcendente, faz um convite à reflexão. Que queres que eu te faça? Porque certamente os mecanismos que conduziram à cegueira continuaram agindo sobre aquele homem até aquele instante. E aqui farei uma revelação nunca antes feita na doutrina espírita. Nada é por acaso. Quem quiser anotar, anote. Não é incrível? Nem mesmo a doença que nós temos é acaso. Então, antes de se fazer aquela pergunta leviana e superficial, meu Deus, por que é que eu adoeci? Pense direitinho. Porque as forças que lhe conduziram àquele quadro de doença estarão ainda em você. Lembra do Haran? O desequilíbrio. Em que campo eu me desequilibrei? Se não nessa, em outras. Porque a vida é muito mais do que aparenta ser. E tem dimensões que nós não as conhecemos. Aquele homem foi conduzido a um estado de cegueira por processos que não nos cabem julgar. Até porque, as mais das vezes, somos apressados e levianos no julgamento da vida alheia. Então, alguns de nós podem se sair no direito de, ao ver alguém sem braço, dizer imediatamente:
Não tem um braço porque na vida passada andou batendo nas pessoas. Não anda porque no passado perseguia. Não pode ser pai, não pode ser mãe, tem problemas de esterilidade. Porque no seu passado você abusou da paternidade e da maternidade. É cego porque andou olhando a vida alheia. E há pessoas que mesmo nos quadros mais dramáticos de mortes familiares por acidente, ainda tem a audácia de dizer: morreu porque viveu na violência no passado, é um resgate dele. Ou em outras palavras, olho por olho e dente por dente. O que não é nada cristão, nem condizente com os ensinos da doutrina dos espíritos. Porque nós somos seres profundamente complexos. Bartimeu estava agora convidado por Jesus a refletir: que queres que eu te faça? E a resposta também é transcendente: eu quero ver. Era o desejo que ele manifestava desde os primeiros berros. Mas agora ver para além do fenômeno óptico era não só enxergar. Ver é compreender o que se enxerga. É um passo adiante. Nada diferente do que preconizava Jesus. Falo aos que têm ouvidos de ouvir. Vejam os que têm olhos de ver. Não se referia à dificuldade fisiológica, mas à dificuldade emocional em entender o que se via e o que se ouvia. Então Bartimeu responde: eu quero ver. E Jesus lhe diz: tua fé te curou. E ele imediatamente volta a enxergar. Fascinado, segue Jesus. Esse é um elemento muito importante da compreensão. Porque aquele homem mendigo desde os 12 anos ganha o dom da visão. Imagine, décadas cego. E a primeira coisa que faz quando volta a enxergar, qual é? Voltar ao pai famoso, porque Timeu teria de ser um sobrenome famoso, para ter a referência de Bar, filho. Bartimeu, o filho de Timeu. Especula-se que era um rebelde judeu contra a dominação romana, que sobreviveu na mesma época que Jesus. Daí a necessidade do registro. E agora Bartimeu enxergava depois de décadas. E ao invés de voltar aos auspícios do pai e da família poderosa, segue Jesus. O que revela que ele agora via, não só enxergava. E que ganhou uma dimensão transcendente para a sua existência. Porque muitos de nós queremos a cura para termos a alegria de voltar aos velhos hábitos. Eu quero me ver livre dessa cirrose. E se Deus me conceder, voltarei a tomar minha cervejinha normalmente. Porque vai ser uma grande alegria para mim. Eu quero voltar a ser livre do reumatismo. Porque se Deus quiser, eu poderei voltar a ser aquela pessoa rancorosa e maledicente que eu sempre fui. Porque muitos de nós não prestamos atenção no significado da doença nas nossas vidas. Bartimeu rompe, portanto, com um ciclo e abraça a Jesus seguindo. O que não aumenta a Jesus, mas revela que aquele indivíduo curara-se de fato. Em outro instante magnífico, nós vamos encontrar Jesus frente ao poço das ovelhas, aproximando-se da piscina de Betsaba. Esse é um instante singular. Essa piscina existia, era uma das 12 portas de entradas de Jerusalém. E como o nome sugere, ela era apropriada para que as ovelhas pudessem entrar para o mercado. Havia um grande mercado em Jerusalém, e as ovelhas, os rebanhos eram reunidos, e antes de entrar em Jerusalém,
Elas comiam sal e bebiam água para ganhar peso e enganar as pessoas na hora da pesagem. Graças a Deus isso acabou. Hoje em dia ninguém quer enganar ninguém. Mas naquela época era muito comum. Havia as grandes travessias do deserto, então os animais precisavam beber. Era natural que alguns pórticos tivessem água. E alguns comerciantes se aproveitavam. Nessa piscina especialmente, havia na tradição judia o hábito de se dizer que nos primeiros raios de sol da manhã, um anjo tocaria a água. E depois que a água fosse tocada, quem se jogasse primeiro, porque já era uma sociedade competitiva, se fosse o segundo, acabou. Mas quem se jogasse primeiro na piscina, estaria curado. Era natural que houvesse uma multidão ao redor da piscina de Betsaba. E essa multidão se fazia durante o nascer do dia, se desfazia ao longo e se refazia à noite. Porque as pessoas viam fazer uma coisa nova da humanidade chamada marcar lugar na fila. Então ficava ao redor da piscina para disputar. Jesus, vindo de provavelmente uma viagem a Cesareia, entra pelo pórtico natural, que era o Poço das Ovelhas. E não se tem notícia. É a primeira vez que ele vai procurar um homem aleijado. Era um aleijado que estava ali há 38 anos. Ele se aproxima desse homem que estava sob um estrado de madeira onde dormia e pergunta: queres que te cure? Não é uma analogia com o primeiro caso, porque na primeira situação Bartimeu bradava, gritava, ou seja, mobilizava-se emocionalmente em busca da cura. Agora era um paralítico da alma. Era necessário a proatividade dos espíritos. E Jesus se aproxima dele e pergunta: queres que te cure? A pergunta novamente não faz nenhum sentido. Se aquele homem não estivesse ali há 38 anos. Quem convive com uma dor há 38 anos? E eu não me estou referindo a ninguém que se casou com outra pessoa há 38 anos. Uma dor física por 38 anos. Imagine. Uma incapacidade fisiológica por 38 anos. Você cria processos de cronificação da dor. Mecanismos comportamentais de acomodação à dor. Processos de sedimentação daquele quadro. Porque você é exposto àquela situação por 38 anos. Então Jesus claramente o induz. Queres que eu te cure? Era a pergunta. E a resposta é profundamente significativa. Aquele homem que não sabemos o nome olha para Jesus e diz: eu não tenho ninguém, não tenho um homem que me carregue até a água. E todas as vezes que eu chego atrasado, alguém já mergulhou primeiro. Ou seja, a pergunta de Jesus não teve resposta, teve justificativa. Ele não responde. Ele justifica-se. A pergunta é: queres que eu te cure? Clara, solar, cristalina. E ele responde: é que eu não tenho ninguém que me carregue e que me põe, e todas as vezes eu não consigo ser o primeiro. São justificativas. Claro que nenhum de nós usa justificativa para nada. Mas alguns de nós podem perfeitamente identificar-se com o paralítico da alma. É aquela criatura que se declara impotente. E mesmo quando a potência se apresenta a ela,
ela não adere à proposta, mas ela diz simplesmente: eu fiz o que eu pude, eu fiz a minha parte, eu fiz o que deu para fazer. Nós temos um trabalho de sopa, de que eu não participo mais diretamente, que dura bastante anos. Nós nos reunimos aqui à frente do Centro Espírita William Crookes, quinzenalmente, terças-feiras. Esse trabalho tem mais de 30 anos. Numa das vezes que nós fizemos sopa, aparece sempre gente nova. E quando as pessoas vêm, a gente vai se habituando a fazer a leitura comportamental de quem chega. Então, quando a pessoa vem para o primeiro encontro de sopa e chora demais, porque tem gente que fica tão comovida, chora tanto, eu acho até bom porque a sopa rende um pouco mais. E chora tanto que eu tenho que ficar certeza comigo, esse não volta. É tiro e queda. Mas certa feita uma pessoa nos impressionou muito. Ele tinha um comportamento firme e decidido. Participou ativamente. Resignado, silencioso. E depois, na hora da prece, sem titubear, o que é um fenômeno raro hoje em dia. Ele disse: eu gostaria de fazer a prece. E fez. Eu fiquei um pouco assustado, porque era a primeira vez, mas vamos lá. Demos as mãos. Senhor Deus, sei que tu me darás o meio de mudar esse trabalho. Nós não daremos 8 caldeirões de sopa. Era isso que dávamos à época. Nós multiplicaremos por 10 o número de pessoas que participam desse grupo. E fez uma preleção linda. E ao final disse amém. E eu confesso a vocês que eu falei amém tremendo de medo daquilo ser verdade. Como é que vai coordenar 10 grupos? Deus me ajude. Disse amém. E depois, claro, fui procurá-los. Mas fulano, muito bonita a sua prece, vejo que veio do coração. Mas me diga, como é que você pretende fazer isso? Como é que nós vamos operar isso aí? Porque achei uma pessoa decidida. Então ele virou para mim e disse: nós não precisamos fazer absolutamente nada. Eu disse: como assim? Eu, enquanto orava, fiz um pacto com Deus. E prometi a Deus que se eu ganhasse na loteria, assim que eu ganhasse, nós iríamos abrir o instituto e nós iríamos decuplicar esse trabalho. Então é só esperar. Já fazem 30 anos e nosso amigo não voltou ainda. A paralisia da alma pode criar sofismas, pode criar formas sofisticadas em que nós não nos responsabilizamos por nós mesmos, nem pela nossa própria vida. Assim, Jesus, ao ver aquela alma que não tinha só as pernas mirradas, mas a alma incapaz de elaborar os seus desejos, cronificado talvez ao longo de séculos, lhe diz: eu quero. Veja como é significativo. Eu, não ele. Eu quero. Levanta. E ele titubia. E então Jesus ordena: eu te ordeno, levanta e pega o teu estrado, porque a vida é assim. Quando a gente não obedece o primeiro impulso do coração e não faz o que deveria ter feito, a situação se complica. E você vai precisar fazer, além do que deveria, o que não fez. Não é uma maravilha? Então, finalmente ele diz: levanta, toma teu estrado e vai até o templo. Não era melhor ter levantado logo quando ele mandou? Porque o templo estava bem distante, eram alguns quilômetros. O homem, então, que não tinha coragem por si, levanta titubeante, ganha confiança, pega o estrado, sai do pecado, reequilibra-se e caminha. E pouco depois, quando se perde na multidão, porque a multidão era enorme, ele caminha num sábado e imediatamente aparece alguém para criar problema, porque nunca falta quem aponte defeitos nas pessoas. É impressionante. Então, geralmente, a pessoa tem um segundo discurso: olha, eu sou seu amigo.
Então é meu dever lhe avisar. E aí coloca todas as frustrações juntas. E ao invés de ajudar, acaba prejudicando. Porque os defeitos a gente conhece, acredite. Era o caso. Aquele homem paralítico há 38 anos. Não teve direito sequer a conviver com alegria alguns instantes. Pouco depois alguém bradou: deita, larga o estrado, porque hoje é sábado. É contra a lei. Você não pode fazer nada. E ele então dá a primeira lição. Um paralítico há 38 anos, a escória da sociedade judia, olha para o doutor da lei e lhe diz: aquele que me curou, assim ordenou. Não era o paralítico? Olha a coragem. Encarando de igual para igual um doutor da lei. Aquele que me curou, como a dizer, não foi você. Aquele que me curou, assim ordenou, e assim o farei. E ele segue. E é também o único caso de reencontro com Jesus que vai encontrá-lo no templo. No templo, ele não agradecia, nem pedia, ele louvava. Louvava a Deus com cânticos. Aquele paralítico de 38 anos havia caminhado até o templo, carregando sua antiga cama, para no templo louvar a Deus. E Jesus, ao vê-lo, então diz: vejo que estás curado. Curado do quê? Da paralisia não era. Porque curado da paralisia ele estava desde que levantou e carregou o estrado. Qual é a cura que ele se referia? Só poderia ser uma: o reencontro com Deus. Estava em um templo louvando. Não pedia nem agradecia. Era uma alma que voltava a reconciliar-se com Deus, abandonando a velha paralisia, a velha inércia, e abraçando um novo caminho para si. Tão significante quanto foi o instante em que Jesus, retornando de Cafarnaum, encontra um lugar muito especial. Era o que a época dele chamava-se Vale dos Leprosos. Era um lugar profundamente significativo. Quando se contraía a lepra, hoje, é facilmente combatida com um comprimido de talidomida. Você toma talidomida, não vai ter transtorno nenhum. Mas o bacilo de Hooke, antes, devorava o indivíduo vivo, sem anestésico. Imagine a dor lancinante que o indivíduo não sentia, sendo devorado vivo por um bacilo. Era um processo tão horrendo, contagioso, que essas pessoas eram imediatamente levadas a vales, porque a pele muitas vezes ficava em um processo de putrefação, e no vale não se tinha que sentir o cheiro, e o alimento era descido através de cadafausto, e não havia necessidade das pessoas tocarem os leprosos. Por isso a necessidade de ser sempre em vales. Era uma dor tão grande quando o bacilo atingia os músculos da face, em especial do maxilar, e comia um dos nossos nervinhos, que é responsável pelo grau 10 de dor, que é do nosso último dente. Imagine esse nervo sendo comido demoradamente. A expressão bucomaxilar trincava, era bruxismo pela dor. E os dentes rangiam com tanta força que o lugar era chamada geena, ou lugar onde há choro e ranger de dentes. O ranger de dente era em função dessa expressão de dor brutal. Isso era lepra. 10 leprosos intuídos pela presença de Yeshua, porque nós estamos muito longe de compreender quem é Jesus. 10 leprosos sentem-lhe a presença e pedem-lhe auxílio à distância. Então Jesus, sem mais delongas, lhes diz:
Em nome de Deus, os teus pecados estão curados. Porque havia associação entre pecado e doença. Em nome de Deus, os teus pecados estão curados. Vai apresentar-te aos doutores da lei. Não era um fenômeno de exibicionismo. Era porque quando o indivíduo voltava ao doutor da lei, se ainda fosse dia, e mostrasse purificado, sem lepra, ele teria o nome escrito novamente no livro dos vivos. Teria direito à herança, a votar, a ser votado. Poderia retomar a esposa se ela não estivesse casada. Em outras palavras, Jesus não curava somente a alma, mas curava também socialmente o indivíduo. Totalmente dentro do que a Organização Mundial de Saúde define como saúde. Saudável é o indivíduo quando está harmônico fisiológica, social e emocionalmente, veja só. E Jesus nos dá uma terceira, uma quarta, que é a cura espiritual, transcendente, a da alma. Aqueles 10, então, escutaram a Jesus e se preocuparam. Alguma coisa mudava neles. Eles ganharam confiança e começaram a caminhar antes mesmo de estarem plenamente curados, o que era um risco. Porque se um leproso se aproximasse de Jerusalém, a lei era muito clara. Ele tinha que ser morto a fio de espada antes que entrasse na cidade. E tem gente que ainda diz, bom mesmo era antigamente. Deus me livre essa fila de SUS. Você não sabe o que está dizendo. E ela é um pesadelo, mas antigamente era muito pior. Se eu tivesse lepra, não estivesse curado, seria morto a fio de espada antes de entrar na cidade. Essa era a determinação. Os 10, então, certamente passaram por algum processo de cura e sentiram, porque se animaram a caminhar até a cidade. Ninguém faria isso se não estivesse se identificando diferente. Caminham os 10. Um deles não vai. E antes que o sol se pusesse, ao invés de correr como os outros fizeram, a caminho do templo, um dos 10 voltou. Voltou aos pés de Jesus. Mostra-se a Jesus e diz, muito obrigado. Eu voltei para lhe agradecer. E Jesus lhe faz uma pergunta, como sempre, muito significativa. Não foram 10 os que eu curei? Onde estão os outros 9? Ele então, como nós somos seres corporativos, inferência nossa. Provavelmente, se Jesus houvesse permitido, ele diria, olha, eles me mandaram vir aqui para representar eles. Eu estou falando em nome do grupo, coisa e tal. Achei melhor vir um só. Mas antes que ele se complicasse, Jesus lhe diz, em nome de Deus, tua fé te curou. Curou do quê? Da lepra? Não. Da lepra ele já estava curado a caminho de Jerusalém. Curou de uma doença muito mais grave. Porque radica-se no espírito. Curou de um fenômeno chamado ingratidão. Quando nós somos ingratos, é uma doença mais difícil de que se curar do que a lepra. Ai. A Jesus, a nosso Senhor Jesus Cristo, tivemos uma taxa de gratidão de 10%. 1 em 10. Pela cura da lepra. No tempo dele. Imagine a taxa de gratidão que nos cabe na vida.
o Espiritismo pede para que nós abandonemos as ingenuidades. As ingenuidades do passado que nos faziam simplesmente pedir, manipular ou trocar. Se eu fizer isso, vou obter aquilo outro. Se eu vier à minha religião todas as quartas-feiras, tomar a minha água fluidificada e o meu passe, eu afastarei os maus espíritos obsessores. Se eu for à minha religião ao púlpito rigorosamente e cumprir com os meus deveres rituais, estarei salvo. Essa é a herança multissecular da qual nós viemos. E o Espiritismo nos pede a compreensão de que nós temos um protagonismo em tudo o que ocorre na nossa vida, seja de bom, seja de ruim. Nossa vida é obra nossa, não da sorte, não do acaso, não do azar. Nossa vida é obra nossa. E tudo que nos acontece é fruto de escolhas que fizemos, se não hoje, ontem. Fica o convite para que tenhamos olhos de ver, porque há cegueiras muito maior que as do corpo. Para que tenhamos força de nos erguer da paralisia conveniente, de dizer eu não posso, eu não consigo, está acima de mim. Quem sou eu? A paralisia da alma, que muitas vezes finge humildade, quando na verdade não quer compromisso. Porque há doenças paralíticas muito mais graves que aquelas que afetam os que não caminham. Que Deus nos dê força para compreendermos o valor da gratidão. Porque o indivíduo que agradece não faz crescer a Deus. Mas quem tem gratidão tem reconhecimento. E se eu tenho reconhecimento, eu tenho clareza. Tendo clareza, estou um pé à frente. Eu tenho 2 filhos. Um que tudo que eu dou para ele, disse, não era o que eu queria uma coisa diferente. Não é bem por aí. Claro que isso não existe na vida real, é só um exemplo. E se o pai for frágil e a mãe for frágil emocionalmente, vai ser vítima de um acharcador. Porque imediatamente tudo que ele exige vai ser dado. E eu pergunto, alguma coisa vai satisfazê-lo? Ele sempre será o quê? Ingrato. Insatisfeito. Eu peço, e o que vem não me agrada, não me satisfaz. E o outro não. Aquele outro, qualquer coisa que eu dou, meu Deus, o menino faz uma festa. Eu fico até com vergonha. Dou uma bobagem e a criatura, o prazer em dar é outro. Ah, se eu pudesse, faria muito mais até do que merece. Porque pelo pouco que dou, já reconhece. Então a gratidão não é boa para Deus, é boa para nós. Porque reconhecemos que tudo o que nos acontece é um gesto de misericórdia divina. As tradições do Oriente que prevê a reencarnação fazem da reencarnação a doutrina mais aceita no mundo. Porque numericamente os que creem em reencarnação estão em maior número. Mas há uma diferença central no Espiritismo entre karma e lei de ação e reação. Na lógica do karma, o indivíduo deve e paga. Se ele não pagar dessa, pagará em outras. Então é um esquema credor-devedor. É um esquema contábil de dívida. Karma é dívida. Na lógica espírita, nós não assumimos o pressuposto de que devemos a Deus, mas o pressuposto de que nós precisamos. É bem diferente.
Porque é uma lei maior de evolução. E nós sofremos o que temporariamente precisamos para aprender. Aprendeu, não precisa mais sofrer. Aprendeu a lição, aprendeu o que precisava, virão outras. Essa você não precisa mais. Já superou. É a lógica de Jesus. Quando afirma, um pouco de amor cobre uma multidão de pecados. Isso não é contabilidade. Não faz nenhum sentido do ponto de vista contábil, nem é lei de talião. É misericórdia divina. Tudo que acontece na nossa vida, por pior que seja, é fruto do meu passado nebuloso, do meu passado assertivo e também de um efeito imprescindível para nós, o da misericórdia divina, que atua no sentido de atenuar, muitas vezes, as duras necessidades que temos. Se aconteceu ou acontece algo de ruim na sua vida, tenha certeza, é muito melhor do que o que deveria de fato ocorrer. O que deveria de fato ocorrer é muito mais grave. Porque se a lei de Talião fosse uma lei da natureza, só poderia andar quem faz bom uso da mobilidade. Só poderia falar quem só fez bom uso da língua, o que significa que eu estaria aqui hoje usando a língua de sinas. Só poderia enxergar quem fez bom uso dos olhos. Agradeça a lepra que você tem. Porque poderia ser muito pior. E deveria ser. Agradeça a dificuldade que você tem hoje. As pessoas difíceis que cruzam o seu caminho. Porque essas criaturas estão lá para o seu crescimento. Para o seu bem. E não me olhe com essa cara, eu sei. Eu sei como é. Mas é necessário, porque quando a gente reconhece a lei maior, a misericórdia divina, há um sentimento natural de gratidão a Deus, por todas as bênçãos que Ele derrama em nossa vida. E algumas delas só são reconhecidas como bênção muito tempo depois, que são mal recebidas a princípio. Com a manifestação de alegria, de muito prazer, pela forma calorosa, carinhosa com que os amigos sempre nos recebem. Nós nos despedimos com muita paz e harmonia para todos nós. Muito obrigado, meus amigos. Queremos agradecer ao Gilvão, né? Como sempre, nos brinda com o melhor que ele tem. A gente sai daqui mais leve e ao mesmo tempo mais preocupada. Porque temos que nos vigiar mais. Mas é sempre bom ouvir e ver Gilvão, né? Nós queremos agradecer por mais esta oportunidade. E dando continuidade aos nossos trabalhos, vamos pedir à nossa irmã Zilda que faça a prece final. Então, nesse clima, meus irmãos, de tanta luz, tantas bênçãos, vamos fechar os nossos olhos e vamos tentar nos transportar a um lugar tranquilo, sereno, de paz. Ouvir a nossa mente, o nosso coração e abrir os nossos olhos para Jesus, que agora se encontra diante de nós, e dizer: querido amigo, quão misericordioso tem sido com todos nós. E nós aqui tão pequeninos, Senhor, mas queremos te agradecer pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua paciência com a nossa pequenez.
Que possamos, Senhor, caminhar em Tua direção, renovando a cada dia a nossa fé, a nossa esperança em Ti, que é a nossa fortaleza maior. Querido amigo, queremos Te agradecer pelo dom da vida, pelo trabalho, pela família, pelas dificuldades, Senhor, que nos aportam, pois são elas que nos dão a oportunidade de nos melhorar como seres que somos falhos, para amanhã estarmos em Tua presença, agradecendo por esta escola terrena, que é a oportunidade que temos de nos refazer dos nossos enganos passados. Que aproveitamos cada dia, cada instante da nossa existência para essa reforma íntima e que possamos curar essa ferida que nos corrói com amor, com a bondade, tirando, Senhor, a cegueira dos nossos olhos, o tapume dos nossos ouvidos e a lixeira do nosso cérebro, para verdadeiramente entendermos e guiarmos pelos Teus ensinamentos que nos trouxeste há tanto tempo e ainda rastejamos como crianças, sem saber, muitas vezes perdido, que direção tomar. Gratidão eterna, ó Pai, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, e que a Tua Mãe Maria nos acolha em seu manto de bênçãos, de amor e de misericórdia, para que possamos caminhar para esta luz, que é Tu, Senhor. Que ao sairmos deste ambiente, possamos levar em nossos corações essas bênçãos que recaem sobre todos nós, para os nossos lares, para os nossos amigos, para os nossos desafetos, e que possamos nos dar as mãos e caminharmos verdadeiramente como irmão que somos para o Cristo Jesus. Que a paz permaneça em nossos corações, agora e sempre. Que assim seja.